Boa noite, tudo bem? Quanto tempo não nos encontramos por aqui, não é mesmo? Bom, tivemos algumas mudanças. Como vocês podem notar, uma estrutura que deu uma evoluída. Aqui comigo, minha amiga Nath. Oi, gente! Ai, que orgulho, né? Muito legal falar pelo microfone. É muito legal voltar, espero que vocês gostem dessa segunda temporada. Eu sou a Nath. Eu sou o John. Ele é o John. E hoje a gente trouxe uma pessoa formada em letras, artes cênicas, professor e diretor de teatro com vocês, Elton Lima. Alô, E aí, Léo? Tá bem? e aí, tô Tudo bem? ótimo, me deram água, tem amendoim. Cara, Bem tratado. a gente tá evoluindo. Daqui a um tempo, a gente espera servir pelo menos um lanche ou uma pizza. Mas o amendoim, por Uma enquanto... coxinha. O importante é que agora tem microfone, né? Né? Will, essa é pra você. Beijo. Quer começar? Pode fazer as honras. Qual que é a sua sonho? Meu sonho? Eita, caramba, começou forte assim. Eu devia ter pedido um pré-roteiro antes, né? Pra eu já planejar o A gente começo. a gente só fez interno, só porque o convidado a gente deixa ele mais à vontade possível. Não, é brincadeira. O meu sonho, aí eu tenho que ser egoísta, né? Eu tenho que falar um sonho pessoal, porque eu acho que a gente não tem um sonho só. A gente pode ter um sonho coletivo, a gente pode ter um sonho pessoal, a gente pode ter um sonho familiar. O meu sonho pessoal, o meu sonho mesmo é obter sucesso desde que seja de uma forma limpa, bacana, que seja de um jeito que não seja corrupto, entende? De obter um sucesso mesmo assim com as pessoas. Né? Eu sempre fui de lidar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, então esse é o meu sonho. Eu não tento passar mais do que isso. Caramba, foi profundo, né? Você valoriza muito a reputação. Valorizo, eu acho que é muito importante. Bacana, né, Nath? E eu acho que a gente pode começar fazendo uma pergunta que você disse que você sempre foi do meio da comunicação, né? Sempre gostou de lidar com gente. Gosto. Você se considera um influenciador? Não me considero influenciador. Aliás, eu sou extremamente introspectivo. As minhas redes sociais eu publico aleatoriamente, eu não planejo conteúdo, nem tenho vontade de fazer isso, porque eu não sei se eu consigo desenvolver um assunto por muito tempo. Mas eu não digo influência, tipo, digital influencer. Exatamente. Esse termo que a gente conhece. Eu digo influenciador assim na vida. Eu acho que todo professor é. Então, quando eu escolhi ser professor, eu já estava a par dessa responsabilidade com as outras pessoas. Então, eu tenho que ser exemplo. E quando que você descobriu que você queria ser professor? Na minha primeira aula de teatro, acredita? Na minha primeira aula de teatro, a pergunta da professora: o que você quer ser? Que tipo de ator vocês querem, de atores vocês querem ser? É para cinema, para TV, para teatro? E a minha resposta foi: eu quero ser arte educador. Aí ela perguntou por quê, eu falei: porque eu quero ser arte educador, eu quero ser professor. Inovador. Porque Bem eu, quando cheguei no teatro, eu tava bem longe disso. Mas pelo menos você aprendeu a ser uma pessoa mais extrovertida, né? Você sempre... A falar, né? Aprendi a falar no teatro. Vamos lá. Com quantos anos você entrou no teatro? Eu entrei no teatro, eu comecei a fazer teatro com 15, né? Mas profissionalmente eu entrei com 19. Aqui em Itapevi ou... Não. Eu fazia teatro na escola. Fazia teatro assim, intuitivamente, na escola com 15 anos. Tinham projetos escolares para isso? Eu tinha uma professora de artes que deixava eu fazer o que eu quisesse, né? Até porque eu sou péssimo em pintar, em desenhar, e artes na minha época era isso na escola. Não era igual hoje, que a pessoa vê um pouco de dança, pelo menos eu imagino que esteja assim pela formação dos professores novos. Mas antigamente era pintar, desenhar, ficar colando papelzinho de machê, eu sempre odiei isso, não tenho paciência. E eu não sou bom, embora eu admire muito pintura, eu gosto muito de arte visual, mas eu não sou bom com isso. Eu sou bom com coisas manuais, como o Will, por exemplo, ele é muito bom com isso, né? Ele sabe fazer adereço, etc. E eu não sou bom com isso não, e eu me aceito assim. Mas ela deixava eu fazer outras coisas, eu falei: eu quero fazer teatro, posso montar um grupo? E aí eu montei um grupo na escola. E a gente fazia algumas coisas, era legal. Você sempre foi aqui de Itapevi? Onde você é? Eu sempre fui de Itapevi, sempre. Você criado? Eu nasci em Osasco, mas fui criado em Itapevi, desde o primeiro dia de vida, né? Que não tinha hospital aqui. Então, O sanatorinho, que é o sanatorinho, antes não era um hospital, pra deixar claro. a minha família toda é de Itapevi. Meu pai veio pra Itapevi com
17 anos de idade. Tá? Cara, legal. Eu nasci, ele tinha 28, né? Então, É uma família que está enraizada na cidade. Aqui em Itapevi tem muito isso, né? sim, exatamente. Inclusive, meu pai foi vereador aqui em Itapevi de 2020 a 2024. Gente, eu não sabia dessa. Ele foi assim, a minha família é a família Sobreira, a família Lima, ali do Jardim Rainha. Nossa, não sabia. Nossa, eu Competiu não com tinha você, então. conhecimento algum Na sobre verdade. isso. Competiu com ele em 2020 e perdeu pro pai. Acho justo. Não, meu pai não saiu candidato para não. Ah, não. Não, 2020. Não, meu pai foi, desculpa, de 2000 a 2004. Ah, tá. Eu já falei, gente. Há 20 anos ele Tá. foi Eu vereador. falei, como que eu tô sabendo? 2000 a 2004, não me enganei. Você disse que você é professor, que você, por ser professor você influencia as pessoas. Como que você pretende continuar influenciando os jovens através da arte? É sendo professor mesmo ou só dirigindo peças? Como que você pretende? Então, hoje eu tenho uma função diferente, né? Acho que como professor eu fazia isso dentro da sala de aula. Agora eu tento desenvolver projetos fora da sala de aula, não como diretor de teatro, mas na cultura daqui eu tenho a responsabilidade como diretor de um departamento, que é um departamento de artes, que aí tenho que cuidar de arte visual, de circo, de teatro. E tem o Lau que cuida de dança e da música. Então a nossa função aqui é desenvolver projetos para a juventude, projetos na área dessas 5 artes, ou de qual mais aparecer. Então, por exemplo, para o ano que vem eu vou tentar desenvolver aqui em Itapevi uma feira de artesanato, para ser como uma feira noturna, só uma vez por semana, com várias pessoas de artesanato de várias cidades. Estou falando com o pessoal de Cotia, de Jandira, da cultura de lá, que eles já têm, para que a gente possa trazer para cá, que coisa boa a gente copia, né, para fazer na nossa cidade. Mas é claro. Então, é um exemplo, aí é de parte de artesanato, que está dentro de arte visual, etc, né? É muito legal essas feiras. Eu trabalhei numa empresa que tinha e, tipo, é bem, sei lá, você vê algo manual, acho que tem mais valor, é mais simbólico. Palpável também, que você pode levar para casa como uma lembrancinha ou como um enfeite. É mais simbólico, acho que tem mais significado. Eu gosto de ajudar a galera do teatro também a desenvolver grupos, né? Antigamente a gente fazia muito isso, não sei se você lembra, o Nicolas tinha um grupo, o Lucas tinha um grupo, o JP ainda tem, né, o grupo do JP, enfim, a galera tem, tudo foi nascendo com o incentivo que a gente tinha. Depois mudaram um pouco as regras, mas como tudo muda, pode mudar novamente, né? Às vezes uma coisa, alguns gestores tentam dar certo, outros vêm e tentam de outro jeito, então pode ser que algumas coisas do passado revivam e revivam melhores. Inclusive, dando voz aos artistas, a gente sente muita falta desse incentivo que tinha nos grupos independentes, né? Voltaremos a ter. Em breve. Sabe, Elton, tem uma coisa que você comentou, então, que o seu histórico no mundo da arte é longo, né? E como professor, a gente tem uma pergunta e eu vou destrinchar ela em dois. Certo. Como é que você acha que a arte pode influenciar isso na vida das pessoas? Pode, de alguma forma, ser como influência? E se você já viu alguém, se quiser citar o nome de alguém, que você acha que, a arte mudou a vida dessa pessoa, assim, eu levo até como motivação. Eu acho que esse que foi meu aluno ou que trabalhou comigo. Sim. Olha, a arte, para mim, ela contribui até com o sistema público de saúde. Hoje a gente tem muito problema, assim, entre os adolescentes, entre os jovens, com problemas de saúde mental, com ansiedade, por conta de como é a vida hoje, né? A vida hoje é toda acelerada, é tecnologia, é muito rápido. E as pessoas se cobram demais. Então, o cara hoje é diferente do cara do passado, que com 16 anos ele já obtinha um emprego. Hoje não é assim que funciona. Hoje o cara com 16 anos, ele quer obter um emprego, mas ele não consegue ainda direito. Como estudar, como correr atrás das coisas, a cobrança dos pais, conforme as gerações vão mudando. Então esse problema de saúde pública mental hoje é gigante. E eu acho que a arte, ela ajuda a combater isso. O cara, quando ele está dentro de uma escola de arte, quando ele está dentro de uma produção, dentro de um trabalho, algumas coisas dentro do cérebro dele, químicas cerebrais, né, igual quando a pessoa faz esporte. Quando a pessoa faz esporte, não gera serotonina, adrenalina, enfim, uma porção de coisa que ajuda no corpo e tal. A arte ajuda na mente, né? Então, também isso já é comprovado. Já são dispersados componentes químicos na nossa mente que fazem com que a gente se sinta mais feliz, logo menos triste, menos depressivo, menos ansioso, entre outras coisas. Além de ser uma profissão que movimenta muito dinheiro no Brasil, né? Isso é uma coisa que movimenta muito dinheiro, é questão de você correr atrás e ir alcançando os seus objetivos. Mas movimenta quase mais de 5% do PIB brasileiro.
né? É movimentado pela economia criativa. Então, assim, a arte contribui na vida das pessoas, tanto para essa questão de saúde mental, quanto para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Completamente. Acho que toda entrevista que eu faço, eu preciso falar que eu fiz teatro. Acho que é uma coisa que faz muita diferença em tudo. Com certeza. Porque eu sempre destaco, falei, eu tenho a Natália antes do teatro e a Natália depois do teatro. Porque ele desenvolve real muitas pessoas. Isso é comprovado. Até não pode, né? Toda entrevista que eu faço eu tenho que falar que tem podcast, porque isso aqui é arte. É arte. Isso é pura arte. Comunicação, troca de ideias, é arte, cara. E eu vejo os meus alunos se desenvolvendo. Ó, por exemplo, eu tenho o Lucas Emanuel, ele foi até candidato a vereador agora pelo PDT, não sei se vocês viram. Sei. Hoje o Lucas ele é formado em artes cênicas, concursado, é professor, que ele também tem essa vocação, desenvolve outros trabalhos artísticos. Tem o JP, que ele é bailarino, o ator, tá lá na companhia de Cubatão, participa de coisas importantes. Saiu na Globo. Tem a Jéssica, a professora Jéssica hoje também é professora também de artes aqui, também se formou em artes cênicas. A Jennifer, a Stephanie, que foram professoras comigo lá. Enfim, tem toda uma galera que foi aluno, aliás, quase todo o departamento de cultura foi aluno, né? Quase todo professor de arte que tem hoje no mundo. Você não quer falar que foi aluno seu não, pra você? Alguns foram, né? A maioria mas hoje em dia não tanto, mas a maioria antigamente era. Então, assim, essa galera toda me dá muito orgulho. Às vezes a gente pode ter ficado distante, entre outras coisas, é claro, porque a vida pede isso, cada um vai fazer o seu corre. Mas são pessoas que eu admiro hoje e que me trazem orgulho por terem seguido, escolhido e estão fazendo sucesso, na minha opinião. Com certeza. Com certeza. Eu queria perguntar como que você escolheu a sua profissão? Tipo, como assim, terminou a escola, como que você decidiu que você queria ir? É uma história bem besta. Pode contar. Eu tenho um amigo que hoje ele é administrador de empresa. Tem até um depósito material e tal, mas ele é administrador, ele trabalha com essa parte administrativa, seja de hospital, de empresa, pode. Mas na época, quando a gente tinha 16 anos, que a gente tem a mesma idade, ele queria ser modelo e ator. E a mãe dele inscreveu ele em agência e tal, e eu nunca participei disso. Só tinha grupo de teatro na escola. Por eu ter grupo de teatro na escola, ele falou, me ajuda, eu vou fazer um teste e eu tenho aqui um roteiro que eu preciso decorar, etc e tal. E, cara, eu tava com 15 anos, com 16 anos, tinha um ano só que eu fazia teatro, não era de forma profissional, era intuitivo, eu nunca tinha estudado na vida. Falei, beleza, vamos lá então, né? Não sei o que eu vou fazer, mas vamos. E eu fui ajudar ele com aquilo. E eu gostei daquilo. Quando eu gostei daquilo, eu passei a correr atrás daquilo. Entende? Então aquilo foi o primeiro centelho de motivação. Porque na minha família, na minha vida, assim, nunca tive nenhuma motivação para esse lado da arte. Não tinha artista na minha família. Então foi aí que virou sua chave, que você viu que você era da arte. E isso eu pensei, poxa, eu acho que eu posso fazer isso bem se eu estudar. Você fez o link quando ele falou que na primeira aula de teatro dele, tipo, de forma profissional, ele falou que queria ser arte educador? Sim. Você linkou com essa história agora? Porque acho que você criou o gosto pela coisa no momento que você foi ajudar o seu amigo. Sim, eu gostei tanto de fazer quanto de auxiliá-lo. Então, não foi, claro que consciente naquele momento. Isso você vai percebendo com o tempo da vida. Mas naquele momento eu percebi que eu gostei muito de ter feito aquela ação. Então, se eu gostei de ter feito aquela ação, eu não pensei assim na hora, opa, quero ser professor e quero ensinar outras pessoas. Mas na hora eu pensei, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com arte. Depois, com o tempo, você vai adquirindo a consciência. Cara, desde o começo ele bateu o pé e viu que ele era pra aquilo pronto. Assim. Não de forma consciente, Isso. Mas tinha o começo de um caminho ali pra você trilhar. E da hora que parece que foi natural, né? Foi como uma onda, assim. Foi indo, e quando se viu já era professor. E aí você fez, eu sei que você é formado em letras, você fez primeiro letras ou artes cênicas? Eu fiz primeiro letras, aí depois eu fiz artes cênicas, e aí eu me especializei também em certas partes da arte cênica, né? Direção, outras coisas, entendeu? Mas eu também, nesse meio aí, eu fiz 1 ano e meio de publicidade, fiz curso técnico, né, de teatro com Macunaíma, só que o curso técnico eu fiz antes de tudo, deixa eu ir por partes. A primeira faculdade que eu fui fazer era de Sistema de Informação, que hoje é TI, né? Nossa, parece alguém que eu conheço. Porque eu era obrigado pela minha família, entendeu? Eu era obrigado pela minha família. Na época, isso foi quando? 2001. Olha, uma variante minha, pessoal. 2001 tá começando a tecnologia. Então os pais da gente pensam assim, isso aí é o que vai dar dinheiro, você vai ficar rico, vai ficar milionário. É isso que você vai fazer. Pronto, te convence a fazer aquilo, sem você querer. E eu já tava
correndo atrás das coisas de artes. Lembra que eu falei que descobri com 16 e em 2001 eu tava com 18, né? Então, assim, o que eu vou fazer agora? Eu fiz 1 ano e meio de TI, aí eu saí da faculdade, pegava o dinheiro da mensalidade e pagava o Teatro Escola Macunaíma e ia escondido. Né? Olha que afrontoso. Escondido no seu É um pouco no começo. Aí depois eu fui descoberto, aí pararam de pagar, etc. Eu me virei, fiz até onde eu consegui. Aí depois eu falei, poxa, mas agora eu preciso fazer um curso superior e eu tenho que ver alguma coisa que tem que ser relacionada à licenciatura, eu quero lecionar e tal, então eu preciso percorrer caminhos, não dá pra querer tudo de uma vez. Meteu letras. Falei, vou fazer letras. Aí fiz 3 anos de letras, aí agora sim, eu vou fazer arte cênica, aí fiz arte cênica, né? Aí agora, peraí, eu vou fazer uma especialização. Fazendo o quê? Arte cênica. Especialização em arte cênica. E antes disso, de fazer a especialização, eu ganhei uma bolsa do ProUni para fazer publicidade e propaganda. Olha só. Aí eu fui fazer, tentei, fiz 1 ano e meio também, falei, não vou ficar aqui não. Vou continuar na arte cênica. Por quê? Porque o quê? Que eu não quis? É chato mesmo. Não, eu achei muito legal algumas coisas, mas não tudo. Mas eu não tinha aquele tesão, sabe? Igual eu tenho no teatro, igual eu tenho, sei lá, quando eu tô num set de filmagem. É outro tesão. Te entendo completamente. Não é? Compartilhando aqui sobre mim, meu começo, assim, quando eu saí da escola, escolhi faculdade, foi bem desafiador, porque eu passei em teatro. Mas, enfim, pandemia. Longe pra caramba. E eu lembro que eu conversei muito com você nessa época, tipo, o que eu faço, Elton? E eu lembro que você falou, o que você quer fazer? Faz o que você quer fazer. E, enfim, não segui no teatro, mas com aquela consciência de vou fazer isso porque eu acho legal, gosto, algo que eu amo também. E depois eu posso me especializar em teatro também. Tudo tem o seu tempo, você pode fazer mais que uma coisa. Compartilhando um pouco da minha história, eu fiz 2 anos e meio de ciência da computação e agora Feito também. eu tô em marketing. Desistiu também, foi pra marketing. Cara, sou da comunicação, não tem como. Não, e ótimo. Não tem como, cara. Nunca é tarde, entendeu? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Só de continuar, né? Seguindo nesse mesmo raciocínio, qual conselho que você daria para alguém que quer trilhar uma profissão no mundo das artes? No mundo das artes, o primeiro conselho é pesquisar onde tem, porque é tudo muito caro no mundo da arte. Então, se você tiver dinheiro, ok, escolhe o melhor e ponto, acabou, vai lá. Agora, se você não tem dinheiro, você é igual a gente, né, proletário, então assim, você precisa percorrer os caminhos da pesquisa, descobrir onde é um lugar bom, que não é tão caro e que te oferece bolsa. E explorar o governo, porque é a obrigação do governo ajudar quem não tem. Entendeu? Então você tem que saber quais são os seus direitos em programas governamentais. E tem muita coisa que os jovens não sabem. Jovens de 15 a 29 anos têm muitos direitos garantidos pelo governo federal, estadual e não faz a mínima ideia. Tem a internet, tem a tecnologia, mas não descobre as coisas, né? Acho que os jovens são muito mal instruídos com um acervo de informações que o governo dá, né? Eu acho que a gente fica numa bolha. Mas assim, quem é que vai saber dessas coisas? Somente pessoas mais ativistas. Quem são essas pessoas ativistas? Procure o teu professor de história, de filosofia, de sociologia. Se você não perguntar, ele não vai te falar de graça, mas se você perguntar, ele vai saber. Ele vai começar a falar de política, vai começar a despejar um monte de coisa, mas ele vai te dar a informação. Você vai ter que procurar essa agulha ali no palheiro, mas ele vai te falar. E dá um Google também, né? Mas eu acho também que a nossa geração falta muito essa vontade de ir atrás, de pesquisar sobre políticas públicas, por exemplo. Antes da gente comentar, a gente estava conversando sobre por que um vereador que tem mais de não sei quantos votos não é eleito e outro que teve menos votos é eleito, sabe? É um assunto que acho que para a nossa geração Z aqui, depois de 2000, acho que não faz parte da nossa realidade, sabe? Sim. A gente apaga isso. É importante a gente pesquisar para se informar. É importante sim, você tem que saber dessas coisas. Então, o conselho que eu dou é esse, galera. Corre atrás, dá uma pesquisada e pergunta para quem já passou por isso. Quem já passou por isso, naturalmente vai saber o caminho. Entendi. E voltando um pouco agora, você disse dos alunos que foram grandes inspirações para você, que de alguma forma você está muito orgulhoso. E nesse percurso, qual é a maior dificuldade em lidar com artistas em formação? Rebeldes. Jogou na mesa. Olha, eu não vejo muita dificuldade, na verdade, sabe? Eu acho que eu costumo lidar com as coisas
de uma forma mais leve. Então, assim, eu não me preocupo se a pessoa é egocêntrica, eu não me preocupo se a pessoa é boazinha, eu me preocupo se ela faz as coisas, se ela está conseguindo compreender, se ela está conseguindo adquirir essa informação. Quando eu passei a ser diretor e não professor, eu comecei a me preocupar em como que eu intermedio isso, porque nem todo professor vai ter o mesmo pensamento e a mesma preocupação. Esse é o maior desafio, não é? Intermediar. Exato. Essa é uma das piores coisas, entendeu? Que é muito complicado. Então, assim, eu não acho que tenha dificuldade. Eu acho que tem empecilhos, tem algumas pedras que nós mesmos e outros colegas colocam no caminho. Colocam no próprio caminho, colocam no caminho do outro e assim por diante. Quando a gente é professor, quando a gente está liderando um grupo, quando a gente vai para uma sala de aula, a gente tem que ter ciência de que a gente tem que pensar no outro e não em si. Então, quando eu penso no outro e não em mim, eu consigo desenvolver alguma coisa. Empatia. Agora, se eu ficar pensando em mim, porque às vezes eu tenho um líder que tem o ego e não os alunos. E aí, se o líder é que tem isso, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, ele está no lugar errado. Cara, é muito importante. Desculpa, Nath, mas é que eu tive um flashback agora da primeira entrevista que a gente teve com o JP e ele disse algo muito parecido sobre o líder ter ego. E que isso foi um dos grandes impeditivos dele, principalmente no desenvolvimento dele. Muito legal essa sacada. Eu acho que o teatro é coletivo, né? Exato. Então, eu gostaria de compartilhar uma coisa. O Elton foi, acho que, o meu último professor no teatro. E a gente montou uma peça muito complexa de Shakespeare. E o Elton tava num trabalho fora. E, enfim, era gente por a gente. O Elton tava ali tentando intermediar uma situação que não tinha como ele intermediar porque ele não tava aqui. Mas ele, ele deu um voto de confiança na gente, tipo, vocês conseguem. Manda abraço. Gente, deu muito ruim. E aí só mostra o quanto é importante a gente ter um líder na sala de aula, um intermediador, um professor, no caso. Enfim, a peça saiu, mas eu lembro claramente da cara do Elton no final, de decepção. Enfim, mas saiu. Mas não, sabe, eu acho que foi impressão de vocês, porque eu nunca teve nenhuma peça assim que eu tenha montado, eu como professor, que eu tenha chegado e pensado assim, que droga que é isso? Nunca teve nenhuma. E nem de outros, que eu acho que cada um tem o seu limite, né? Cada turma tem um limite, a gente tem que saber entender. Às vezes não é o que a gente espera somente que é o que tem que acontecer. Eu acho que tem que acontecer o que é o limite daquele grupo que está ali. E tem que pensar que é um grupo, então se um grupo é composto, por exemplo, de 10 pessoas, uma só não vai fazer a diferença, tem que ter a sincronia dos 10, não acontece. Engrenagens, né? Acontece, mas vai acontecer de um jeito diferente, É um tudo bem. coletivo, né? É importante a gente ficar unido, é um coletivo. Exato. Tipo, você não vai fazer uma peça de teatro sozinho. Claro, Mas não. isso em toda arte, isso em toda arte. Não existe diretor sem ator, né? Vai dirigir o quê? Você falou que você não liga muito por uma questão de ego, dos alunos e tal. Mas como que você aprendeu a não se importar com ele, no caso? Como que você aprendeu a lidar? Tanto com das pessoas quanto o seu próprio. Sim. Acho que no início a gente fica muito puto, né? É quando a gente se desprende do nosso que a gente aprende a lidar com o do outro. Começa por aí. Então eu, como todo mundo, tenho o meu ego. E eu já tive muito um ego errado, né? E muito, assim, de uma forma complicada mesmo. De achar, opa, sem mim não vai acontecer nada. Não existe, isso é mentira. Então, assim, quando eu aprendi a lidar com o meu ego, eu passei a não me importar com o do outro e tentar ajudá-lo. Às vezes é muito mais fácil a gente fazer um julgamento do que oferecer um abraço. E abraço é uma metáfora para dizer, pode falar para mim. Vem cá, vem cá, fulano, deixa eu te mostrar que isso daí tá errado, né? A água mole em pedra dura pode até que fura. Então você vai falando, o cara pode não te ouvir no primeiro momento, mas ele vai te ouvir um dia. E isso fala mais sobre ele do que sobre você. Mas quando você desiste da pessoa, fala sobre você e não sobre ele. Nossa! Entendeu? Então eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade enquanto diretor de teatro. Enquanto diretor de teatro, é muito complicado lidar com o grupo, né? Cada um pensando de um jeito, cada um pensando uma coisa, cada um com uma vontade, cada um atuando de um jeito e muitos não entendendo o que você quer que ele faça, né? Então, eu não acho que tem uma maior, mas tem várias dificuldades. E também com produção, né?
o que a produção está fazendo, o que a parte do figurino está fazendo lá, o que a galera do cenário está fazendo, é muita coisa para cuidar. Como é que estão as gravações, como é que tá a dicção do cara, como é que tá isso, tá aquilo. Então, são muitas dificuldades que aparecem. Não tem uma maior e uma menor. Acho que a maior mesmo é quando alguém dá ruim, quando alguém passa mal, quando alguém sofre um acidente, que aí você tem que correr e tirar alguém da bunda para substituir, né? Não tem o que fazer. Isso é mais Então, difícil, né? Ou você cancela ou dá um jeito. Né? Não tem jeito. Então, acho que a dificuldade é essa. É lidar de fato com as pessoas e com a forma de ser de cada um. São muitas coisas pra administrar, né? Bastantes. Quer dar um exemplo? Tudo. Cenário, figurino, Não, trilha sonora. de peça mesmo. Que você dirigiu e... Então tem tudo isso. Cenário, figurino, trilha sonora. Não, a maior, assim, que teve mais... As pessoas. De ver, tipo... Como são muitas coisas pra... De dimensão mesmo. Sim. A maior, assim, que você teve mais problema. Onde eu tenho mais problema, naturalmente, vai ser na Paixão de Cristo, porque é onde tem mais artista. Então, quanto mais gente envolvida, mais difícil fica a coisa, né? Mais complicado fica. Administrando. Exato, porque é muita gente, ó. Na Paixão são mais de 200. Aí tem os bailarinos, aí tem o coreógrafo, aí tem os atores, aí tem os professores que cuidam de cenas, aí depois tem que chegar, limpar, arrumar, fazer de outro jeito, tem que escolher quem vai fazer o quê, aí tem a trilha sonora, aí você tem que... Nossa, é muito complicado. Para montar uma peça de teatro também é tão complicado igual, mas com dimensões muito menores, né? Você está com 10 pessoas, você está com 200. É muito complicado. Quando você monta num teatro de 20 metros ou você tem um cenário de 150, entendeu? É bem complicado. Eu lembro que em 2016, numa Paixão de Cristo, choveu pra caramba e eu tinha que decidir. Na época não era igual hoje. Vamos cancelar e mudar para outro dia. Ou você fazia ou eu acabava, não fazia mais. E eu tinha que decidir naquele momento. Ou eu cancelava a Paixão de Cristo, ou eu fazia, mesmo com aquela chuva torrencial. E eu com a esperança, né, e aquela energia, com vontade de fazer, de que a chuva passasse, falei, não, vamos fazer. Teve cenário que caiu, ainda bem que não caiu em cima de ninguém, não foi filmado, foi o caos. Entendeu? Eu lembro dessa. Foi o caos. Participou? Não. Teve uma época no ginásio, por exemplo, com um espetáculo de dança também, ele teve uma decisão para tomar, só que a dele foi até mais complicada que a minha. Começou a pegar fogo nas coisas. Nossa, eu lembro, eu tava. Nossa, e aí, mas tinha, acabou. Eu tava apresentando, foi a partir Algum disso curto. que reformaram o ginásio. Eu lembro, Gente, que nossa. loucura. Deu algum curto e começou a ficar fogo. Era muito. Tava certinho, com a VCV de bombeiro, tava tudo certo. Mas nesse dia eu lembro muito, porque tinha muita criança, e o balé tem muita criança mesmo. E foi uma gritaria. Eu lembro que eu fiquei tão calma, eu era pequena. Sei lá, Eu fui mano. pro camarim do gato, fiquei lá. Cheguei no camarim do gato, minha irmã é do gato, cheguei lá, fiquei lá tranquilinha. De boa. Mas foi tal, criança correndo, gente perdida, tal. Então, assim, a dificuldade mesmo, eu acho que tá no trabalho em grupo, tá em todos. Mas é que na arte é diferente, principalmente na arte cênica. Porque o artista, ele é muito sentimental. Ele, sabe, pensa demais... e pensa demais com o coração, não é com o cérebro não. Então assim, tudo pra ele é muito intenso. E aí então você tem que lidar com a intensidade das pessoas. Então é muito complicado esse trabalho de grupo com o artista. Nossa, eu carrego isso na vida, acho que tudo. É Acho que eu aprendi isso no teatro. Você pensa tudo na vida, no trabalho. bem tudo. difícil. Quer fazer a última? Bom, eu acho que antes da última, todo caos é uma bênção. Qual foi sua maior conquista, sua melhor peça? Aquela que você coloca assim, enquadra na parede. Tá. Foi uma que eu montei com uma turma em 2016, que era o Manifesto do Subconsciente. Era uma turma da noite. Era um espetáculo muito profundo e de criação colaborativa. E com aquele espetáculo eu ganhei 2 melhores de direção, a gente ganhou o melhor ator, atriz, melhor grupo em alguns festivais. Foi uma época muito boa, entre 2015 e 16, meio de 17, assim. Essa montagem foi uma montagem bem intensa pra mim. Brilha seus olhos. Você sente falta de estar em festivais assim, igual você era? Eu sinto falta sim de participar de festivais, sinto. Agora eu mais ajudo, né? Tipo o grupo da Milena, que foi pra festival, no transporte, com essas coisas assim. Mas eu sinto falta de ir com o grupo. Tanto que eu tô voltando, eu vou montar um novo espetáculo agora, vou voltar a montar espetáculo nesse final de ano. Possivelmente fique pronto no meio do ano que vem, para festival do segundo semestre do ano que vem.
Então agora eu já vou retornar para essa atividade. Da hora. É uma sensação muito legal você ir fazer arte num lugar que você não conhece ninguém. Não, é bom. E eu fiz muitos amigos É bizarro. em várias cidades. Aí quando a gente faz o festival de Itapevi, é com eles que a gente conta também. Que Né? vem, Ó, vem pra cá, a gente vai ter um festival. No mundo corporativo é network, no teatro, amigos. Mas eu lembro que eu ajudei, tipo, na organização mesmo, acho que o segundo Festita, que é o Festival de Teatro de Itapevi. Gente, tinha gente de lugares muito longe. Eu falei, gente, como é que esse povo conhece Itapevi? Mas, Nossa, gente, uma curiosidade, você sabia que tem um dos diretores de teatro que já veio pra cá em mostra da cidade de Sarapuí. A gente foi também lá, na cidade dele, participou de festival lá, inclusive foi lá que eu ganhei o melhor direção do Manifesto Consciente, né? E ele veio pra cá no segundo, se não me engano, no segundo Festita, acho que ele, 2019. Acho que ele veio no primeiro em 2016 também. Hoje ele é prefeito de Sarapuí. é um É uma network. curiosidade. Olha, É um network que ele faz. Olha, eu vou Professor passar Gustavo, na professor Gustavo. Prefeito Gustavo. É. Amigo nosso. Então, pra finalizar o nosso papo, que foi muito legal, pra mim muito nostálgico, qual é o conselho que você dá pra aquelas pessoas que sonham com algo que pode parecer impossível, como o teatro? O teatro Olhando pra aquela câmera ali, ó. Tá. do celular. Ó, nada é impossível. Então, assim, não tem esse negócio de impossível, não. Se você sonha, se você tem uma vontade, fixa, foca e corre atrás do seu objetivo, né? Tem 19 anos que eu trabalho com isso, no início eu não imaginava também que ia dar certo, ou que ia durar, ou o que ia acontecer comigo a partir disso. Então são escolhas que você vai fazendo em cada fase, mas o início é muito importante. E o mais importante é não desistir. Eu quero isso, eu vou correr atrás. Ah, mas custa muito caro, eu não posso pagar, minha família não pode pagar. Para tudo tem um jeito. Você só não pode desistir, entendeu? Ah, mas eu vou fazer isso daqui que custa R$200 porque eu não posso pagar 1.000 na outra. Por que você não corre atrás dos 1.000 para pagar o 1.000? Entendeu? E dane-se, acabou, é a tua vida, é o teu sonho, é o que você vai fazer pro resto da vida. Hoje eu tenho tenho mais de 20 anos de carreira nessa área. Comecei como ator, como professor, e comecei na escola. Hoje eu sou diretor de um departamento de artes. Eu dirijo também fora da cultura de Itapevi, que tem coisas que ninguém sabe. Mas eu dirijo comerciais de YouTube, eu faço comerciais de outras prefeituras, de obras, de trabalhos. Eu fiz um como ator, por exemplo, com o JP, era eu e ele atuando, né, com outra produtora dirigindo. Então, tem muito serviço, tem muito trabalho. A economia criativa é gigante, assim como as outras também. Então, você tem um sonho, seja em qualquer área, corre atrás do sonho que ninguém vai correr por você. Caramba, profundo. Esse final me deu. Essa daí é um corte pro pod. É um corte pro Você pod. tem que correr, real. E ele vai dirigir o Pode Sonhar também, futuramente. Vamos abandonar uma Mentira, produção, você é monstro. Tá Bom, obrigada. é isso, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de Queremos vocês. que você volte futuramente com Vontade. novas oportunidades, com um cenário muito melhor, a gente vai estar evoluindo cada vez mais. E é isso, Nath. É isso, queria muito agradecer o Elton, foi meu professor e que virou um amigo, e é sempre muito legal conversar com vocês, esses papos profundos que eu fazia quando eu era mais adolescente, e hoje em dia é nostálgico. Sim. Filosófico, E é natural, né? bem natural. É natural. Produção, antes de finalizar, eu quero falar com você que está aí. É o seguinte, pessoal, a gente demorou para voltar, mas a gente voltou. Para ter excelência, exige Tempo. exatamente. Então, assim, pode demorar os episódios, pode demorar as novas temporadas, mas vocês podem ter certeza que a gente vai entregar algo muito melhor. E com as pessoas que estão vindo aqui, que a gente está conhecendo, vocês podem ter certeza que elas vão divulgar, vão abraçar o nosso projeto e a gente vai conseguir levar a palavra para muitos outros jovens, pessoas, empreendedores que querem vir aqui conversar com a gente, querem sonhar. Porque afinal a gente pode... Sonhar. Obrigado. Olha como a gente tá brifado.